A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Andresa, sou casada com Gesonias há 8 anos e meio e nós temos 2 princesas, Melissa e Melinda. Tenho 29 anos e um dos meus maiores sonhos era ser mãe, como eu sei que muitas mulheres têm esse sonho também. Mas alguns meses antes de casar, eu fiz os exames pré-nupciais e o médico falou que eu não podia engravidar a menos que eu fizesse um tratamento, porque eu tinha focos de endometriose. E aquela mensagem foi muito dura para mim, porque eu sempre desejei ser mãe, mas eu não deixei de acreditar que Deus poderia fazer o milagre. E aí foi quando Deus começou a escrever os projetos dele nas nossas vidas. Nós casamos e Deus usou um irmão. Eu, na época, era líder de jovens e eu lembro que foi num culto festivo, Deus usou um pregador. Ele falou que Deus estava me curando de um problema que eu estava tendo nos meus ovários. E eu entendi que aquilo era a cura que estava vindo realmente do Senhor e agarrei aquela palavra para mim. E Ele disse que eu ia gerar filhos. Eu também confiei. Passando-se alguns meses depois dessas palavras desse pregador, eu engravidei a primeira vez. E foi uma das maiores alegrias que eu senti na vida. Era uma promessa que Deus tinha me dado e que eu estava vendo se realizar. Com 3 meses de gestação, eu senti algumas dores e procurei a maternidade. Chegando lá, o médico fez os exames e ele disse que o bebê já não tinha mais batimento cardíaco e eu ia ter que fazer um procedimento chamado curetagem. Eu lembro que eu peguei a bata e fui para o banheiro para me trocar. E naquele momento eu me ajoelhei no chão e clamei a Deus. Se eu tinha esse problema e não podia engravidar, por que Deus tinha permitido que aquele irmão falasse aquilo para mim, que eu engravidasse, e agora estava permitindo que eu perdesse aquele bebê? Eu fiquei tão arrasada e eu questionei a Deus. Depois passou-se o tempo, eu me arrependi de ter questionado. Quando a gente está passando por situações difíceis, falar para o outro que as coisas vão dar certo é muito fácil, mas quando a gente está vivendo na pele, a gente não sabe se realmente vai passar. E eu fiquei muito abalada e com muito medo, né, também. Fiz o procedimento, voltei para minha casa, muito triste e muito desacreditada também, mas não falei mais sobre o assunto, nem com meu esposo, nem com os meus familiares, minha mãe, nem com ninguém. Até que, passando-se quase um ano depois disso, de ter acontecido isso, uma jovem, ela mandou uma mensagem no meu Messenger do Facebook. Ela deu um bom dia, era uma manhã de sábado, ela deu um bom dia e disse que tinha sonhado comigo na noite anterior. E nesse sonho ela disse que eu chegava numa igreja que eu congregava antes, e eu pegava um enxoval muito grande que estava dentro do carro, ia até o altar do Senhor e apresentava a Ele e a Deus. Quando ela se aproximou de mim, onde eu estava entregando esse enxoval, tinha escrito o nome Princesa. E eu sempre tive um sonho muito grande de ser mãe de menina. Era um sonho que eu tinha desde criança. E eu disse tudo bem, amém. Mas ainda muito desacreditada por conta do que eu já tinha vivido e de ter perdido o bebê. E aí, quando foi em dezembro, eu descobri que estava grávida novamente. E dessa vez, eu tive uma gravidez gemelar. Eram 2 bebês em 2 placentas diferentes. Assim como o meu esposo, que também tem um irmão gêmeo de placentas diferentes, eu engravidei também.
E eu lembro que a gente ficou muito feliz, planejando como seria o quarto. Teria que ser 2 carrinhos, teria que ser 2 bebê conforto. E com mais uma vez 3 meses, o segundo feto parou de desenvolver. E aquilo abalou demais meu coração, porque eu achei que eu também ia perder por completo aquela gestação. Eu lembro que eu fiz um propósito com Deus nesse dia. Eu disse: Deus, se o Senhor me permitir que uma dessas crianças ela venha com saúde, eu vou entregá-la ao Senhor. E essa criança, Senhor, jamais vai me impedir de fazer a Tua obra. Para onde eu for, Senhor, ela vai comigo. E eu tive uma batalha muito grande, porque eu tive que tomar um medicamento para não perder esse bebê. E o segundo feto eu também não podia tirar. Então o corpo foi expulsando durante os 9 meses e eu tive o medo, o receio de não poder chegar a ter esse bebê. Quando foi um dia, eu pedi ao médico que pudesse fazer o exame, né, a sexagem, para saber o sexo do meu bebê. E aí eu fiz num sábado pela manhã. Quando ele perguntou se eu já sabia o sexo, eu disse: não sei. E aí ele disse: pronto, aqui não tenho dúvidas. É uma meninona. Eu ainda lembro das palavras dele, eu chorei no dia. Eu disse: Jesus, é a Tua promessa que o Senhor está me dando hoje. Então, por favor, Senhor, não permita que eu perca esse bebê mais uma vez. E aí se passaram uns meses. Em agosto, dia 1º de agosto de 2018, eu recebi a minha promessa. Melissa. Eu coloquei esse nome nela porque eu sonhei com esse nome. E uma voz dizia no sonho: é a que é doce como mel. Então não tive dúvidas que era ela. Desde então, para onde eu vou, fazendo a obra do meu Deus, ela me acompanha, juntamente com meu esposo. E se passaram alguns anos, ela disse que todas as coleguinhas da sala dela tinham irmãos. E ela era a única que não tinha. E ela queria muito que eu engravidasse de novo. Queria muito um irmãozinho, ou uma irmãzinha, como ela dizia. Só que eu tinha muito medo, porque minhas gestações sempre foram muito complicadas. Então, eu disse: vamos entregar a Deus. Se Papai do Céu quiser, mamãe engravida novamente. E passando-se alguns dias, eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha perna. No lado esquerdo da perna, eu acordava de manhã, não tinha forças. E procurei logo um ginecologista. Quando eu procurei ele disse que eu tinha que parar de tomar o meu anticoncepcional, que eu já tomava há anos, para mim ter um tempo de tirar do corpo, né? E aí se passaram-se 8 meses sem tomar esse anticoncepcional. E Deus me deu Melinda, nossa caçulinha, né? É a cerejinha do nosso bolo, a gente costuma dizer. Porque ela e Melissa são muito unidas. E são as minhas maiores bênçãos. Muitas vezes as pessoas me encontram na igreja e dizem: não sei como é que você faz, porque 2 crianças pequenas vim fazer a obra do Senhor, mas eu não posso esquecer a promessa que eu fiz ao meu Deus. Ele me deu aquilo que eu mais sonhava, que eram as minhas filhas com saúde. Então eu não podia deixar de fazer a obra do Senhor com a alegria que eu tenho no meu coração. Eu não podia colocar barreiras. Então, se elas foram consagradas desde o ventre, onde eu for, elas estarão comigo fazendo a obra do Senhor juntos. Estarão aprendendo para quando crescerem fazer também essa obra que é linda, que é a obra do nosso Deus. E essa é um pouquinho da minha história, da minha maternidade. Se você sonha um dia em ser mãe e já foi desenganada pelos médicos, ou já perdeu o bebê, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele realiza sonhos, Ele faz o impossível, Ele faz um milagre. E se Ele fez na minha vida, o mesmo Deus vai fazer na sua também.
E hoje nós estamos aqui, minha família, meu esposo, fazendo a obra comigo no Ministério de Louvor, Gesanias, e as minhas duas princesas, Melissa e Melinda também, aqui na Pão da Vida, fazendo a obra do Senhor, adorando a Jesus e sendo ensinadas, né, pela Pão da Vida Kids desde criancinha, os passos que nós precisamos ter para servir Jesus.